Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, promovido com muito carinho, promovido com muito amor, porque é uma forma de divulgarmos os ensinamentos do Cristo. O Evangelho no Lar constitui uma terapêutica de grande valor, porque vai iluminar nossas mentes, nossos corações, nos tornando assim conscientes da necessidade de termos Jesus em nossas vidas, de termos como objetivo o nosso crescimento espiritual. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada durante a nossa reunião pelos guias espirituais. Ao final, devemos ingeri-la com muita fé, esperança, com muito respeito, porque certamente os efeitos serão produzidos de acordo com as nossas necessidades. Então, meus amigos, estejam todos abraçados, estejam todos acolhidos por todos nós que integramos o grupo Garimpeiros da Luz. E vamos agora fazer a nossa leitura preparatória, o livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. Hoje teremos a mensagem 7.1. Sacudi o pó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Palavras de Jesus, conforme registro de Mateus, no capítulo 10, versículo 14. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, retirando-se daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a quem nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que em vez de nos conduzir à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue, em linha direta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. A análise de Emmanuel foi por demais clara, né? Ele nos diz que quando Jesus assim recomendou aos discípulos sacudir a poeira das sandálias quando sair de alguma casa, de alguma cidade que não os tenha recebido, quer nos dizer também que não levemos nenhum tipo de mágoa,
esqueçamos, porque afinal de contas cada um tem a sua hora, o seu momento com relação ao entendimento e à aceitação da Boa Nova. Então, meus amigos, façamos agora a nossa prece inicial. Vamos elevar nossas mentes, nossos corações ao Altíssimo, para que a espiritualidade venha ao nosso encontro. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos mais uma vez, buscando o entendimento, a compreensão dos vossos ensinamentos. Permitir que os nossos guias espirituais aqui estejam para nos ajudar no estudo que ora faremos, a fim de podermos ter a compreensão do vosso Evangelho e, sobretudo, o fortalecimento para vivenciá-lo. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Bem, meus amigos, nós vamos hoje dar continuidade ao estudo a partir do livro de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, que é o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. É um dos livros da série psicológica de Joana de Ângeles, onde ela faz toda uma abordagem psicológica a partir dos postulados da psicologia, mas aprofundando essa abordagem, vendo o homem em sua totalidade. O homem, não só o homem físico, mas aquele homem mental, moral e espiritual, com seus sentimentos, com seus traumas, com suas dificuldades, fazendo toda uma conexão com o Evangelho de Jesus, onde está a cura para todos esses males, para que a criatura humana se liberte das suas dificuldades, das suas imperfeições, passe a ter o autodescobrimento, passe a ter esse autoconhecimento, para que a partir desse autoconhecimento possa elaborar seu projeto de vida que venha restaurá-lo, que venha libertá-lo dessas situações muitas vezes cristalizadas, que estão registradas em sua mente, registradas em seu perispírito, através das reencarnações sucessivas. Então, a proposta dessa psicologia mais profunda, que hoje se chama também transpessoal, é propiciar ao indivíduo ele exatamente se libertar. E além do físico, vamos assim dizer, se libertar através do entendimento da sua mente, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, que tudo isso resulta nas ações do dia a dia. Então, ela escolheu alguns ensinamentos de Jesus e hoje nós trazemos o ensinamento que ela denominou capítulo Julgamentos. E se refere à seguinte passagem evangélica. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave em vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai o argueiro do olho do vosso irmão, e então vereis
Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podeis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus capítulo 7, versículo de 3 a 5. Aqui é a questão do julgamento, né, que nós fazemos do nosso semelhante. É natural que diante de uma situação, diante de algum fato, por uma questão do nosso senso crítico e do nosso discernimento, automaticamente a gente já procede um julgamento, né? A gente já julga. Examina a atitude, a conduta do outro, mas o que é negativo, o que é pernicioso, é quando nos tornamos o crítico, o censor, como se fôssemos o defensor da sociedade. A gente passa a ter uma postura até mesmo de condenação, de apontar o outro, de apontar o erro, de apontar a falha. E Joana de Ângeles, ela, em um dos seus livros, não lembro se é aqui, ela nos diz que os nossos olhos refletem, enxergam, fitam aquilo que trazemos em nós mesmos. Por exemplo, se conhecemos uma pessoa e já identificamos que ela é uma pessoa orgulhosa, é porque nós também temos orgulho, numa dimensão ou outra. Então a gente identifica com mais facilidade. E quando nós não conseguimos dividir o espaço, o mesmo espaço com alguém, porque esse alguém tem algo que nos incomoda, que inquieta, é porque aquilo que estamos criticando existe em nossa personalidade, né? Em nosso ser. Nós julgamos apenas, ao julgarmos, apenas vemos a nossa imagem projetada. E ela diz, Joana, e odiando-a, sedento de destruição para libertar-nos do pesado fardo, passamos a ferir a outrem de forma covarde e cruel. Interessante. Não sei se vocês tinham pensado nisso. Não só ao julgarmos alguém, estamos a ver a nossa própria imagem projetada, mas se chegamos a odiar essa pessoa, essa imagem, querendo assim destruir até essa pessoa, é um caso muito aguçado, muito grave. Então a gente passa a odiar aquela situação, aquela pessoa, tem sede de destruição. Por quê? Porque a gente quer se libertar daquilo que existe em nós e que é o que representa um fardo. Aí a gente passa a ferir o outro, passa a perseguir, passa a assediar, né, o outro com a nossa, moralmente, né, com as nossas críticas, com as nossas censuras. E isso é algo que ela chama de covarde e cruel. Essa conduta permanece em todos os segmentos da sociedade, ainda hoje. Porque às vezes nós nos sentimos incapazes de crescer por acomodação mental ou incapacidade moral e passamos então a vigiar aqueles que estão lutando, que estão crescendo, que estão evoluindo, né? E a gente então passa a fazer uma perseguição, vamos assim dizer, né? Como ela diz aqui, nós nos tornamos vigias dessas pessoas. Porque como não conseguimos, não queremos que alguém consiga, que alguém lute e cresça e que alguém consiga. E Jesus nos diz também, não quereis julgar para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Na vida terrena,
Nós vivemos em grupo, em sociedade, cada um com sua condição espiritual, cada um com seu estágio moral, espiritual que já atingiu. E nessa convivência, somos levados a expressar as nossas qualidades, as nossas virtudes, assim como as nossas imperfeições. E a criatura humana, nós somos muito críticos. Gostamos de julgar o outro. E quando julgamos pela aparência. Julgamos exatamente por aquilo que está ali posto, sem darmos conta da verdadeira realidade, da verdade que envolve aquela situação, que envolve aquela pessoa. E, no entanto, não julgamos a nós mesmos. Nós não fazemos uma autoanálise para verificarmos as nossas imperfeições, para verificarmos os nossos erros. Estamos sempre a apontar o outro como com essa ou aquela imperfeição, porque errou, porque não fez a tarefa certa. E sentimos prazer de divulgar aquilo de errado que o outro fez. Parece que é uma satisfação, né, pessoal de agirmos dessa maneira. E se somos imperfeitos, por que não julgarmos a nós mesmos com o mesmo fervor que julgamos o outro? Quantos dissabores ocorrem a partir do seio de uma família, quando tem alguém muito crítico, alguém muito severo, muito censor do outro. O outro é quem sempre erra. A falha é do outro. O outro nunca acerta, nunca faz nada direito. E isso, quando ocorre entre os cônjuges, a família se transforma num palco, né, de muita agressão, de violência doméstica. É uma violência verbal, a violência moral. A pessoa não reconhecer o esforço do outro para fazer uma tarefa, para acertar. Não age dessa forma. E com os filhos, muitas vezes, se transforma em a mãe ou o pai um verdadeiro déspota. Severos, exigentes, e não dão o exemplo. Ainda por cima, tem o exemplo que não é dado. E ainda diz, lá em casa eu mando. Minha palavra é uma ordem a ser cumprida. Ele deveria dizer, e também sou detestado igualmente. Porque é uma vivência nociva, doentia. Não há quem aguente, né, um relacionamento familiar, um relacionamento de trabalho com alguém que só faz criticar, que não tem caridade, misericórdia, que não compreende que o outro é como ele, um ser imperfeito, que tem qualidades, mas tem as suas imperfeições, que comete seus equívocos, mas que acerta. Por que não, diante de um deslize, diante de uma falha, por que não orientar? Sentar, conversar, orientar, para que aquela ocorrência não venha se repetir. Mas é o egoísmo humano, né? Vem o orgulho, vaidade, vem arrogância, o dedo sempre apontando para o outro, as suas falhas. Às vezes chega alguém e diz, seu filho é um rapaz muito bom. Aí começa a ter algumas qualidades do rapaz, estudioso, responsável.
mas você não conhece. Você precisava vê-lo entre quatro paredes. Aí vai falar dos erros, das imperfeições do filho. Isso ocorre com mais frequência do que imaginamos. Isso é a falta exatamente de Jesus, da compreensão dos seus ensinamentos. O Espírito, nós anotamos aqui, as palavras do Cristo constituem confirmação inequívoca de uma lei universal denominada pelos hindus como a lei do karma e por várias correntes espiritualistas como a lei de causa e efeito, segundo a qual cada alma colhe os resultados de sua própria semeadura, ou em outros termos, sofre a reação da sua própria ação. Nós enxergamos com muita facilidade o argueiro no olho do outro, mas não queremos que ninguém venha nos censurar, que ninguém venha até mesmo nos orientar com relação a alguma imperfeição, algum erro cometido. E Jesus aqui diz: não vamos julgar, porque seremos julgados na mesma medida que medirmos o nosso semelhante. Palavras de Jesus, como o Espírito diz, referência à lei de causa e efeito. Lembro aqui de uma jovem senhora que foi trabalhar como cozinheira na casa de um casal amigo. E ela tinha algumas limitações, e quando a dona da casa ia orientar: você hoje vai fazer tal prato. Ela dizia: eu sei, sou acostumada a fazer. E quando não dava certo, ela não admitia. Era aquela pessoa que necessitava de uma ajuda, de uma orientação para crescer, inclusive, na sua atividade. E simplesmente não admitia que tinha errado, sempre estava com a razão. E a senhora, comentando, nos disse que durante muitos anos de convivência com ela, ela nunca chegou para pedir desculpas, mesmo tendo errado, mesmo não tendo assim, mesmo tendo errado, tendo se equivocado, né? Ela sempre justificava quando a dona da casa fazia alguma observação. Então a gente vê que isso está inerente ao estágio evolutivo das pessoas. Estejam elas na posição que estiverem. É a nossa condição espiritual. Jesus veio exatamente nos orientar para que possamos vencer esse mau vício, vamos assim dizer, de julgarmos o outro, de condenar o outro, de não ter misericórdia, de não ter compaixão. E é por isso que Kardec colocou essa passagem do argueiro e da trave no olho no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da misericórdia. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque vão obter misericórdia, né? Ou seja, ter misericórdia para com o outro, compreender os erros do outro, as falhas, os equívocos, as limitações, para que possamos receber essa mesma misericórdia quando necessitar, porque todos nós necessitamos de misericórdia, todos nós necessitamos de compreensão, de perdão.
E às vezes nós estamos numa família que ali está constituída, né, do casal, dos filhos, das pessoas que convivem ali, que trabalham na família. Todos estão ali não é por acaso, porque necessitam de esse burilamento, dessa aprendizagem. E quantas vezes ali nós somos chamados a ter misericórdia, a ter compaixão do outro, porque o outro está tão envolvido em si mesmo, no seu ego, que não consegue enxergar a si mesmo e passa a apontar as falhas, os erros da esposa ou do esposo, dos filhos, daqueles que estão ali trabalhando no dia a dia. E isso é tido como uma doença mental. A doença mental é a doença da alma, é a alma enferma, ou seja, é o espírito doente, que está ali exatamente para o burilamento no contato com outros espíritos, presentemente na condição de filho, de esposo ou esposo. E como é desafiador, muito desafiador. Mas quando a vida nos presenteia com essas situações, é porque num certo momento da nossa vida, nós presenteamos a vida com atitudes semelhantes ou iguais. E estamos retornando ao palco da vida terrena para recapitularmos o passado de erros, a fim de nos reabilitarmos perante as leis de Deus. Então, meus irmãos, nesse processo de autoconhecimento, de burilamento pessoal, de libertação, devemos buscar a vivência dos ensinamentos de Jesus. Quantos ensinamentos valiosos, libertadores, que curam, porque vão lá nas causas das nossas doenças. As nossas doenças surgem em nossa alma. Então, é necessário, da nossa parte, esse empenho. E quando fracassarmos em um momento, vamos recomeçar. Porque a vida é feita de erros e acertos. Só cai quem estava caminhando, quem estava em pé. Palavras de Joana de Ângeles, né? E então, meus irmãos, sobre esse assunto dos julgamentos, Joana de Ângeles diz o seguinte: Jesus, que sabia examinar sem julgar, muito menos punir, como consequência, viveu sempre muito feliz. A sua doutrina é todo um poema de alegria, de libertação dos conflitos, de autoiluminação e de engrandecimento a Deus, manifesto em todas as coisas, desde as simples sementes e grãos pequeninos, às aves dos céus, às redes de pescar, aos lírios do campo, ao azeite, à lâmpada, à mãe natureza e ao excelso Pai, a quem ninguém nunca viu. Então, ela prossegue e finaliza dizendo: a sombra em projeção torna-se julgamento que a sã conduta e a harmonia psicológica diluem na perfeita identificação dos valores do self, triunfando sob os caprichos do ego. Diante dos julgamentos direcionados pelos sentimentos servis e dos julgamentos sistemáticos, considere-se, pois, com cuidado a severa advertência do homem de Nazaré: hipócritas,
Tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Fica a proposta para as nossas reflexões, durante a semana. Podemos buscar o Evangelho segundo o Espiritismo e também esse tratado de psicologia, que é o livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Então, meus amigos, vamos fazer as nossas vibrações, pensamento ao alto. Vamos vibrar pela paz, pelo amor, pelo perdão, saúde e esperança. Senhor Deus Pai, aqui rogamos, Senhor, pela paz, pelo entendimento entre as nações, assim como pelo nosso país, que necessita grandemente de justiça social. Pelo fortalecimento da doutrina espírita em seus parâmetros kardecianos e no Evangelho do Cristo. Pelo entendimento, pela paz, perdão junto daqueles que não sintonizam conosco. Rogamos, Senhor, por todos os doentes, das mais variadas doenças, das mais variadas situações. E pedimos, Senhor, misericórdia para todos, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora a nossa pausa individual, para que cada um possa apresentar suas rogativas específicas. Recebei, Senhor Deus, as nossas rogativas, derramando vossa graça sobre todos nós, para que, fortalecidos na fé e na esperança, possamos caminhar e enfrentar os desafios. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Encerramos com esta prece o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.